todos que nos assistem agora na TV Caminho Livre. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Esse canal do Amigo PC, que tem sido um instrumento importante para esclarecer e pregar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu aproveito aqui esse meu retorno e gostaria de fazer uma série de vídeos, em um tempo assim intercalado, e eu trouxe aqui algumas perguntas que os adventistas me fazem porque eu saí da igreja adventista do sétimo dia e em que igreja eu estou. Aí eu vou dar mais ênfase aqui em relação às questões, as perguntas que me fazem em que igreja estou e por que estou nessa igreja. E eles também me fazem uma arguição de que como posso sair de uma igreja, que segundo eles, também segundo eu cria, que era a única igreja verdadeira, passei lá mais de 22 anos, intensamente, em cargos, em pregações, em todo o entrosamento, de toda a intensidade dos estudos da Igreja Adventista do sétimo dia. Só relembrando aqui para vocês, tem gente nova no canal, eu dos meus 15 anos aos meus 37 anos de idade, eu fui adventista do sétimo dia ativo, fui raiz, adventista raiz, nas doutrinas, que defendia arduamente as suas doutrinas, crendo que aquela igreja era a única que Deus deixou na terra para pregar as verdades que ela sustenta, revelar para o mundo as verdades que ela sustenta. Então, eu tive diversos cargos lá dentro, diretor missionário, diretor de temperança, diretor da escola sabatina, diretor de vários cargos. Preguei em várias igrejas, vários estados do Rio Grande do Norte, Natal, fiz muitos amigos, tenho muitos amigos ainda lá, pessoas de bem, e defendi arduamente todas as doutrinas da Igreja Adventista do sétimo dia, principalmente aquelas que são ditas diferenciais, ou aquelas exclusivas, como o juízo investigativo, que é uma exclusividade da Igreja Adventista. Naquele tempo eu achava que a guarda do sábado era só dela, mas não é, tem muitas que guardam, que se dizem guardar, aliás. Então, depois de mais de 22 anos nessa igreja, fui até ancião ordenado, primeiro ancião. Então, depois de mais de 22 anos, trabalhando intensamente, eu descobri vários erros, estudando, o que demorou a eu reconhecer esses vários erros doutrinários. Não estou falando aqui de erros da organização da igreja adventista, da sua administrativa, da área administrativa, da sua administração, que com certeza tem também, mas aí são aspectos humanos, e também erros de pessoas, de pastores e líderes, anciãos, etc., também aspectos humanos, de pecadores. Esse daí não entra nesse mérito, de forma alguma, não para acusar pessoalmente, mas vamos ver, como eu vi realmente, depois de muito tempo, a questão doutrinária. Então, eu vou dar uma resposta aqui neste vídeo, em resumo, as respostas que eu dei a muitos que nos vídeos que eu fiz aqui no canal TV Caminho Livre, me argumentaram, em que igreja você está? Como é que você saiu da igreja Adventista do sétimo dia e agora está em que igreja? E por que está nessa igreja? Se todas as outras igrejas têm subdivisões, têm interpretações diferentes, e o que você me diz disso daí? E por que você está? E alguns me criticavam e me criticam ainda de uma forma muito de baixo nível, e a esses eu não respondo, não quero me deter com pessoas de baixo escalão moral e espiritual também, consequentemente, ou consequentemente moral por ser já de espiritualidade baixa, de cristianismo baixo. Sei que tem pessoas de bem, na igreja adventista do sétimo dia, como também tem na Testemunha de Jeová, nos mormons, como tem também na igreja católica, pessoas que um dia vão conhecer o verdadeiro evangelho da graça de Jesus Cristo, assim como eu conheci. E a primeira coisa que eu respondo é que eu não sou o primeiro a sair da igreja adventista do sétimo dia,
dia, nem seria o último. Há centenas, já conheci centenas e centenas pela internet, vários pessoalmente, que saíram também da Igreja Adventista do Sétimo Dia por motivos doutrinários. Né? Mas vou fazer aqui uma abordagem, né, em resumo neste vídeo, sobre alguns aspectos das contra-argumentações que me fazem porque eu estou hoje em uma igreja. E me perguntam, em que igreja você está? Né? E eu digo abertamente, eu estou na Igreja Batista, uma igreja tradicional, uma igreja histórica, todos conhecem que a Igreja Batista, ela é uma igreja histórica, é uma igreja que tem mais de 500 anos, né? Juntamente com presbiteriana e outras mais, a presbiteriana é até mais antiga, e eu e meu filho estamos frequentando a Igreja Batista, e lá nós breve iremos nos batizar. Já estamos frequentando há mais de 2 anos, né? E por fatores da pandemia não teve o batismo ainda, mas iremos nos batizar lá. E por que eu estou na Igreja Batista? Eles perguntam, né? Eu poderia estar na Assembleia de Deus, poderia estar na Igreja Presbiteriana, né? Poderia estar em uma outra igreja de linha tradicional, de linha verdadeiramente evangélica. Então, eu fiz aqui um pequeno resumo para conversar com vocês, né? Às vezes a gente faz um resumo e não dá para ficar só no resumo, vem alguma outra coisa na cabeça, mas a minha saída da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi por vários e vários motivos, muitos motivos doutrinários, e eu passei, depois que eu saí da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu descobri que tinha muitos erros em Ellen White, que selo e sinal são coisas diferentes, que a guarda do sábado não é nada, tem nada a ver com selo de Deus. Tinha muitas contradições lá em estudos que a gente fazia. E um dia eu saí de lá, no ano 2006, mais ou menos, eu acho que na metade do ano, saí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ocorreu que durante mais ou menos 14 anos, mais de 13 anos, entre 13 e 14 anos, eu fiquei sem ser membro efetivo da Igreja Adventista, mas ia esporadicamente. E não ia para nenhuma outra igreja. Num dado momento eu comecei a voltar, senti a necessidade de voltar, né? de voltar para Deus, senti assim um vazio dentro de mim. E comecei, já que eu conhecia a Igreja Adventista, vi que ela dizia que era a única igreja verdadeira, mas eu vi que tinha muitos erros lá e não podia ser verdadeira coisa nenhuma. Aí eu pensava comigo mesmo, bom, se a Igreja Adventista um dia não é certa, imagina as outras. Mas eu não conhecia as outras. Eu não conhecia as outras igrejas. Conhecia a Universal, assim, eu ouvi falar escândalo na televisão, e outras mais desse ramo neopentecostal, mas Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, né? A que eu tinha um pouquinho mais de conhecimento era a Assembleia de Deus, que tinha os meus vizinhos lá em Natal, que eram da Assembleia de Deus, e que eu discutia muito com eles, né? Quando eu era adventista do Sétimo Dia. Pois bem, então eu senti essa necessidade, fui levando meu filho de volta para a igreja para eu me rebatizar e ele se batizar lá, sem compromisso nenhum, mais depois aí de 13 anos, sem compromisso nenhum mais de ficar ativo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que meu filho começou a estudar a Bíblia pela internet com um pastor da igreja presbiteriana lá de Belo Horizonte e um outro da igreja batista, né? uma das igrejas batistas através da internet lá de São Paulo. Inclusive, em 2019, nós visitamos lá essa igreja batista lá em São Paulo, eu e meu filho, passamos quase 2 semanas lá e conhecemos esse pastor pessoalmente. Foi muito útil também, o plano de Deus. Pois bem, só que eu fui vendo, né, através dos estudos que meu filho foi me passando, que tinha muitos erros, mas muitos erros na igreja adventista, mais do que eu pensava, e que as outras igrejas, principalmente essas tradicionais, evangélicas tradicionais, presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, né, e algumas outras aqui, não eram como a Igreja Adventista dizia. Não era essa Babilônia, não era esse terror, né, esse pavor que a Igreja Adventista fazia. Então, hoje, eu estou frequentando a Igreja Batista, não porque ela seja a única igreja verdadeira. Claro que não, longe disso. Não há nenhuma denominação
que possa dizer que é verdadeira. Aliás, a Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Luterana, Wesleyana e outras mais aí, que são muitos do ramo tradicional e também históricas que existem, né? Embora a Assembleia de Deus não seja histórica, mas ela prega o verdadeiro Evangelho em Jesus Cristo, a salvação unicamente em Cristo Jesus, independentemente de obras da lei ou qualquer outro tipo de obras, né? Ou cooperação do ser humano, né? Porque nós precisamos entender que a salvação é exclusivamente em Cristo, sem nenhuma cooperação nossa. Então, essa mensagem é a mensagem principal. Então, por que eu estou na Igreja Batista? Porque reconheci e vi que realmente é uma igreja histórica que prega o verdadeiro Evangelho. Ok? Aí me perguntam, mas tem diferenças, né, de interpretação escatológica, há subdivisões no meio protestante, né? É interessante que a Igreja Adventista do Sétimo Dia e também as suas subdivisões reconhecem que a reforma protestante ela foi um movimento guiado, originado por Deus, guiado por Deus pelo Espírito Santo. E homens como Martinho Lutero, que em nenhum momento Martinho Lutero defendeu, pelo contrário, ele mostrou que não há necessidade de guardar o sábado judaico. Homens que foram, Martinho Lutero e outros, demais aqui nomes que eu podia citar, né, que tiveram um papel fundamental na reforma protestante, mas que nunca defenderam a lei ou guarda do sábado para ser povo de Deus. Nunca. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia diz que esses homens foram instrumentos de Deus, só que não tinham a revelação completa, como tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje em dia. Ora, nós sabemos que a reforma protestante ela foi feita em etapas, né, e em períodos diferentes. Alguns nomes sobressaíram mais do que outros, porém, em nenhum momento Deus revelou, ou eles estudando reconheceram em nenhum momento esses homens de Deus, que precisava-se continuar a guardar o sétimo dia da semana. Pelo contrário, né, nenhum deles defendeu e nem estimulou a guarda desse sétimo dia. Então, é importante eu frisar aqui que eu poderia estar, sim, numa igreja presbiteriana, numa igreja batista, estou lá pela providência divina. E a igreja batista que eu frequento aqui no interior de Currais Novos com meu filho, graças a Deus é uma bênção, né? E é muito diferente, mas muito diferente, tanto no seu escopo doutrinário, como também no seu testemunho pessoal, muito diferente do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acusava, né? Ou acusa ainda, né? Porque existe aí, pessoal, uma mescla, né? Uma mescla de falsidade, uma falsidade muito grande na pregação. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, na verdade, ela se tornou uma metamorfose ambulante. Lembram daquela música de Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante? Pois bem, quando eu entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, olha a minha resposta aqui. Quando eu entrei com 15 anos de idade, né, fui batizado lá no ano de 1985, lá eu já entrei, já vi dentro, na minha pouca concepção, mas eu tinha um discernimento já bastante avançado, né? Pessoas que iam para um lado liberal, né? E outros que iam para um lado mais conservador de Ellen White. Né? E eu vi já uma divisão ali, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, já vi. Né? E no ano seguinte, em 1986, eu vi uma divisão tremenda, que até hoje a igreja não explica e nem toma uma posição de quem estava certo ou quem estava errado. Antes, eu gostaria de ler na Bíblia aqui, Judas, versículo 7. Judas, versículo... Vamos abrir na epístola de Judas, onde nos fala aqui sobre, deixa eu ver qual é o versículo, agora veio a memória, né? Versículo 10, né? Versículo 10. Deixa
Deixa eu ver se é o versículo 10, que fala sobre a fé. É o versículo 3. Versículo 3. Pronto. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-vos convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas, ou que de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então, esta fé que foi entregue aos santos é uma referência, segundo a Epístola de Judas aqui, ao conjunto de crenças, ao conjunto de doutrinas importantes neotestamentárias que foi entregue à igreja, e que nós devemos batalhar diligentemente nesta fé, neste conjunto de crenças. Então, pessoal, há sim uma mensagem verdadeira, uma mensagem que é exclusivamente de Deus, que muitas igrejas que são verdadeiras, porque não existe só uma denominação que se diga que é verdadeira, existem várias, que pregando o Evangelho, a salvação pela fé, a compreensão da graça salvadora de Cristo e da fé que é um dom de Deus, de que Cristo é o único que nos liberta. Então, isso daí é o essencial para a salvação. Como foi dito lá na cruz do Calvário, lá quando Jesus Cristo estava com dois ladrões, salteadores, bandidos ao seu lado, e um deles, em dado momento, reconheceu que precisava se arrepender. Foi convencido pelo poder do Espírito Santo e disse a Jesus Cristo ali: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus prontamente diga: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós sabemos que aquele homem ali, ele morreu poucas horas depois, algum tempo depois. Ele não fez obra nenhuma. A única coisa realmente que ele fez, que podemos chamar de coisa, mas que foi um dom de Deus, foi ele crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Com certeza ele deve ter ouvido falar de Jesus Cristo na sua vida, dos milagres, e nunca teve a oportunidade real de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Mas quis a soberania de Deus, a sua providência divina, que aquele homem, no fim da sua vida, nos últimos momentos da sua vida, se encontrasse ali naquela cruz com o Salvador, o Santo, o Justo, o Perfeito, o Salvador, Jesus Cristo. E aceitou aquela fé, aceitou crer em Jesus Cristo e foi salvo naquele momento. Morreu salvo em Cristo e herdou ali a vida eterna imediatamente. Então, pessoal, essa mensagem da fé em Jesus Cristo que salva, de que Cristo é o Salvador, é a mensagem mais importante. A igreja adventista não tem essa mensagem, não compreende essa mensagem. Eu não compreendia, fazia um esforço sobre-humano. Então, estar numa igreja batista, ou estar numa igreja presbiteriana, ou estar numa igreja Assembleia de Deus, ou estar em outra igreja, que mesmo que tenha divergências doutrinárias, que não são essas divergências doutrinárias, não são pontos de heresia para a perdição, são igrejas que realmente são usadas por Deus no seu ministério para salvar almas. Então nós nunca podemos dizer que a Bíblia não dá nenhum respaldo nenhum, de que essa fé, esse conjunto de crenças, que foi entregue aos santos, faz parte de uma única denominação religiosa. Então nós temos apenas hoje em dia, praticamente, três denominações religiosas que se dizem exclusivamente, unicamente a verdadeira. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, qual fiz parte ativamente por mais de 22 anos, e frequentei ainda esporadicamente, depois de quando saí, fiquei frequentando por
por mais uns 13 anos aproximadamente, ao total foram 35 anos que eu, mesmo que eu ficasse frequentando esporadicamente, mas eu ainda estava indo, né, porque tinha muitos amigos lá, eles me chamavam, então em vários lugares eu ia, né? E só que durante esse período aí eu estava muito solto em muitos caminhos, rumos do mundo. E eu senti a necessidade de Deus e tentei me reaver, né? Pelo menos para frequentar, assim, ter um marco moral, voltar, uma comunhão com Deus e levar meu filho para lá. Aí, conforme eu já disse aqui em outros vídeos, meu testemunho está aí da TV Caminho Livre, né? E eu reconheci que realmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, além de não ser a única que ela pregava e prega ainda que é a única verdadeira, né? Ela também tem muitos erros. Né? Muitos erros. Nós estamos aqui para esclarecer. Qualquer pessoa que quiser falar comigo de uma forma educada, né, de acordo com o tempo, porque meu tempo é muito variável, né, e às vezes eu prezo muito pelo descanso nos momentos que eu preciso de um lazer, mas vez e outra eu converso com alguns adventistas de uma forma respeitosa, alguns amigos, já tive alguns debates com amigos bem chegados, amigos que eu tenho mais de 37 anos de amizade, né? Alguns debates mais acalorados, mas de uma forma respeitosa. Quem não for respeitoso, então vá para lá, né? Não me interessa. E as outras duas igrejas que pregam, que são exclusivas, a nova Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Que é outra barbárie, né? E também as Testemunhas de Jeová. E essas daí é que dizem, né, que são exclusivamente a correta, a certa, a verdadeira. A pergunta, a mais superficial pergunta de um leigo já desmonta esse cenário desse sistema mentiroso dessas três. E antes dela, quem era a verdadeira? Quem era? Mesmo depois da Reforma Protestante, nunca aquelas igrejas que surgiram, né, imediatamente após a Igreja Protestante se intitularam como sendo a única verdadeira. A Igreja Luterana nunca se intitulou oficialmente que era a única igreja verdadeira, o que é. Por quê? Porque, pessoal, nós estamos, e outras mais também, né? Porque nós que fazemos parte do meio evangélico, tradicional, histórico, né? Verdadeiro ou verdadeiro e verdadeiro, nós, vou fazer a correção aqui, e verdadeiro, né? Nós, verdadeiro, na pregação do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, nós temos a ênfase na palavra de Deus, a ênfase no Evangelho de Jesus Cristo, na fé que está aqui, na crença, na conjunto de crenças essenciais para a salvação que está aqui. Há muitas coisas aqui na Bíblia, em Apocalipse, muitas coisas mesmo, que nenhuma igreja é detentora de esclarecer, né, o porquê de que sua interpretação com clareza é a correta, dá os fundamentos claros como sendo até detentora da interpretação escatológica. Tem muita interpretação escatológica que é comum entre as igrejas evangélicas tradicionais e históricas e reformadas, enfim, mas tem outras que não são. Mas mesmo assim nós nos respeitamos, né? Não é porque há divisões de pensamentos, de interpretações entre nós, que nós somos uma confusão. Confusão que Ellen White diz que nós somos, Babilônia, né? Que a Igreja Adventista sustenta e como eu disse no início, a igreja fica com uma farsa, querendo fazer a política da boa vizinhança. É assim que a Igreja Adventista chega para os presbiterianos, para os batistas, Assembleia de Deus, né, metodistas e outros, fazendo a política da boa vizinhança, se fazendo de amigos, para depois escorraçar as pessoas em doutrinas falsas dessas igrejas, né, que eles acusam como sendo Babilônia, mas no começo chega a fazer, tratando de irmãos, né, tratando de irmãos, e assim eu fazia também. É um método falso, um método, um subterfúgio perigoso, é um subterfúgio mentiroso, totalmente mentiroso, né? Mas, dentro
dentro da própria igreja adventista do sétimo dia, e eu participei lá e conheço todo o sistema administrativo e conheci também as subdivisões oficiais que lá existem, a igreja do Movimento da Reforma, que saiu de lá, o Movimento da Promessa, né? Outras igrejas adventistas, né, do sétimo dia, o IAGE. Vejam o IAGE, o IAGE é um instituto, né, é um movimento paralelo da igreja adventista do sétimo dia, que quer voltar às origens, que quer seguir Ellen White, raiz. Então, eu estou aqui falando de uma forma bem à vontade, espontânea, e está vindo aqui algumas lembranças na mente, né? E voltando à retomada, lá de 1985, quando eu entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, aí em 1986, teve uma eleição municipal. E essa eleição municipal, né, as eleições municipais em todo o Brasil, elas foram no dia 15 de novembro de 1986, foram em que dia? Dia de sábado. E aí, qual era a posição da igreja? É pecado ou não é pecado votar dia de sábado? Até hoje, está aí, entregue ao Deus dará. Alguns se posicionaram que era pecado votar no dia de sábado. Outros que não. E muitos ficaram igual uma barata tonta. Né? E muitos que votaram, ninguém foi disciplinado. Os que não votaram porque acharam que era errado, também não foram disciplinados. Né? Mas foi uma confusão naquele ano de 1986. Vota ou não vota? E a igreja, é de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua consciência. Esse negócio aqui, de acordo com a sua consciência, pessoal, isso daí é coisa de seita, de igreja fraca, de movimento fraco, pessoas que não têm o mínimo discernimento de fundamentar a sua fé na palavra. Eu era cego naquele tempo, não entendia, mas dizer que era coisa de consciência, ora, não pode ser. De forma alguma, se era um princípio da igreja adventista, não trabalhar no sábado, não cuidar dos seus próprios interesses, aí daqui a pouco dizia que era da sua própria consciência. Né? Então, olha aí que confusão lá dentro, confusão grande, tinha até debates acalorados sobre isso. Né? Outra coisa também, e até hoje isso não foi esclarecido, viu? Nem admitir os seus erros, porque a igreja adventista do sétimo dia é uma das parecidas com a igreja católica. Né? Faz seus crimes horrendos, suas contradições terríveis na história da sua vida e depois deixa para lá, né? Bota no esquecimento. Né? Até em muitos casos, um papado da Igreja Católica foi até mais coerente, entre aspas, mas foi porque a Igreja Adventista assumindo seus erros, né? Os erros do passado, mas a Igreja não quer assumir. Porque como é que uma que se diz que é a única verdadeira vai assumir seus erros? Porque se errou em alguma coisa dos seus ensinos, não é mais verdadeira. Aí eu quero aqui falar outra coisa também, selo e sinal. Outra confusão grande da igreja adventista. Uma das coisas que me levou a sair quando eu era primeiro ancião da igreja adventista sétimo dia. Uma confusão geral, selo e sinal é a mesma coisa. Não é. Não é. Um pastor dizia que é, outro pastor que dizia que não é. Sai na revista adventista que o selo era o sábado. Outra vez saía que o sinal era sábado. Outra vez que selo e sinal é a mesma coisa. No português, no dicionário, nós sabemos que selo e sinal não é a mesma coisa. Não é. Nunca foi e não é a mesma coisa. E que também sabemos que pela palavra de Deus, o que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, também em Coríntios, né? O apóstolo Paulo falando que nós somos selados pelo Espírito Santo, que é o penhor, a certeza, a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo em nós, ele nos sela para essa vida eterna, para essa salvação, desde quando, conforme diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mortos espiritualmente, porque o aspecto da morte que a Bíblia fala, morte espiritual, é separação de Deus. O aspecto maior da morte é a separação de Deus, o aspecto profundo. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, e o Espírito Santo veio e nos vivificou.
Então, Ele nos deu vida e Ele nos sela. Né? Nós somos selados com Ele como sendo o penhor, a garantia da salvação. O Espírito Santo em nós é a prova de que nós estamos salvos em Cristo. Então, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo dia a dia, a partir do momento que nós recebemos esse dom maravilhoso da fé em Jesus Cristo. Então, era uma confusão só, além desse negócio da votação de 1986, né, que a igreja faz vista grossa até hoje. Aí teve também, até hoje tem esse negócio, selo e sinal, né? Ellen White diz lá que no livro Grande Conflito que o sábado, a guarda do sábado, é o selo de Deus, né? O selo contrariando o que diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 30 e Efésios 2, versículo 13, né? Que nós somos selados com o selo que é o Espírito Santo em nós. Então, para que confusão maior do que essa? Por exemplo, outra coisa que no livro Conselho sobre Regime Alimentar, né, e eu era vegetariano, eu fui vegetariano durante muito tempo, né, na Igreja Adventista Sétimo Dia, e procurava seguir, porque eu era um adventista raiz, eu era um raiz, né, apesar de todos os meus defeitos, que hoje eu também continuo tendo muitos defeitos, mas eu procurava realmente seguir. E acontece que Ellen White diz que muitos que são meio convertidos, aliás, todos os que são meio convertidos quanto à questão de comer carne, abandonarão o povo de Deus para nunca mais andar com eles. Estarão perdidos. E aí? É para ser vegetariano ou não é? Hein? Que confusão é essa que vocês não se entendem? Hein? Não se entendem. Quer dizer, todos os adventistas que eu falo, não conheço um ou outro que diz que é vegetariano e tal, de 199 não são. Aí como é que vão se salvar se não são? Porque Ellen White também diz no livro Eventos Finais que nem um grama de carne vai estar presente no estômago daqueles que hão de ser transladados na vinda de Cristo. Bom, pessoal, eu não quero me delongar aqui nesse vídeo, mas essas daqui são algumas das respostas, né, que eu dei, e eu queria encerrar rapidamente aqui sobre uma outra contradição bárbara, né, da Igreja Adventista, sobre a natureza de Cristo. Leandro Quadros fez um vídeo aí alguns anos atrás, né, e apoiado por outros também, que dizem que eles afirmam que a natureza de Cristo é a natureza não pecaminosa. Cristo não herdou a natureza pecaminosa. Cristo, ele nasceu com a natureza, né, de Adão antes do pecado. É pré-lapsariana. Já Ted Wilson diz, o presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, diz que Cristo nasceu com a natureza pecaminosa. Que ele tem uma natureza pós-lapsariana. Olha que confusão, ele não se entende. Quer dizer, o presidente da Associação Geral não se entende. O presidente da Associação Geral não se entende com as demais lideranças. Não há unanimidade na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em vários assuntos não há essa unanimidade. Não há assuntos crassos, né? Assuntos essenciais, temas essenciais, doutrinas essenciais. Porque essa daí, de pós-lapsariana e pré-lapsariana, isso daí é um horror. Um presidente da Associação Geral de uma igreja que se diz a única verdadeira, afirmar isso daí, porque ele afirmando uma coisa dessa, ele já bota abaixo a total salvação de Cristo, que Cristo pode fazer pelo pecador, porque é impossível, torna-se impossível alguém, se Cristo tivesse, no caso Cristo, alguém que tem uma natureza pecaminosa, ser o salvador dos pecadores. É impossível, né? Cristo, ele não foi tentado do pecado que existe dentro de nós, que nós já nascemos, como diz o salmista Davi, no Salmo 51, em pecado e iniquidade, fui formado, já nasci em pecado, já me concebeu a minha mãe em pecado e iniquidade. Então nós já nascemos pecadores. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós já nascemos pecadores. Aí como é que Cristo ia nascer com a natureza pecaminosa, pós-lapsariana,
de Adão, depois do pecado, depois que Adão pecou, essa natureza passou a todo ser humano, a todos. Como é que Cristo tinha essa natureza pecaminosa e não pecou? Era impossível, né? Porque Cristo ele foi tentado em todas as coisas, mas de uma forma externa, né? Não foi tentado do pecado que existe dentro de si. Porque se ele tivesse, pessoal, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, né? Ali, aquele óvulo, aquele espermatozoide, né, que é o comum na relação de homem e mulher para gerar um novo ser, a reprodução, ali em Cristo foi diferente, não houve isso daí. Não houve, a gente não sabe explicar, mas nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, e ele não podia herdar de forma alguma a natureza pecaminosa. Por quê? Porque ele não foi gerado pelo espermatozoide de José, que estava desposado, que estava noivo, né, com Maria. Não foi, né? Até porque ela ainda era virgem. Ela era virgem, foi gerada pelo Espírito Santo, né? Quando José soube de que ela estava grávida, tentou, né, pensou em fugir, para não denegrir a imagem dela, para não causar escândalo e tal, mas um anjo apareceu em sonhos e disse: olha, o ente santo que está no ventre de Maria, né, foi gerado pelo Espírito Santo, né? Então, fica com ela, seja fiel a ela, tanto até o casamento quanto depois, né? Aí sim, depois do casamento foi que Maria, né, depois que teve Jesus Cristo, foi que Maria começou a ter relação sexual com José, né? Mas até então, ela nunca teve relação sexual nenhuma, porque foi gerada pelo Espírito Santo. E Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo, não tinha como herdar a natureza humana, no sentido pecaminosa. É um mistério que nós não podemos entender, eu não posso explicar, ninguém pode explicar, mas é fácil também de entender que Jesus Cristo não teve natureza pecaminosa, né? Não teve natureza pecaminosa. Aí o presidente da Associação Geral, Ted Wilson, da Igreja Adventista, diz que ele nasceu com a natureza pecaminosa, né? Argumentando que ele foi tentado em todas as coisas, argumentando nesse aspecto que nasceu. Pegando esse texto aí, abruptamente mal colocado. Aí Leandro Quadros vai lá e diz assim, no vídeo dele, diz, né, que não importa o cargo que um homem que afirma que Jesus nasceu com a natureza pós-lapsariana tenha, não importa, ele precisa ser disciplinado. Olha só, que indireta, né, para o presidente lá da Associação Geral. A igreja não se entende, cheia de confusão. Confusão que eu falo não é no aspecto de relacionamento de pessoas, não. Que isso tem em todo lugar. Estou dizendo em relação à questão doutrinária. Né? Nós que somos reformados ou de igrejas tradicionais que pregam o verdadeiro evangelho da graça em Cristo. Né? Você pode ver aí homens ilustres, de grande testemunho. Por exemplo, lá em Campina Grande, na Paraíba, aqui vizinho ao meu estado do Rio Grande do Norte, tem todos os anos, no período do carnaval, a Consciência Cristã, né, que reúne nomes, entre aspas, assim, famosos, né, porque pregadores do Evangelho não pode ser famoso, mas homens de referência na palavra, na pregação. Esses homens estão pregando ali o Evangelho, são de diferentes denominações, da igreja batista, da igreja presbiteriana, de outras igrejas, né? Estão ali pregando, certo? A mensagem prática do Evangelho, a mensagem de salvação, a mensagem de fortalecimento nas doutrinas que são essenciais, mas há discordância em muitos deles em relação a alguns temas que não são essenciais, que não são heresias, né? Mas a igreja adventista, afirmando uma coisa dessa aqui claramente, Ted Wilson, aí Leandro Quadros vai rebate, e ainda diz que isso é uma aberração. Leandro Quadros diz que isso é uma aberração, e um homem que afirma, quem prega isso, afirmando que Cristo nasceu com a natureza pecaminosa, deveria ser disciplinado. Olha que confusão. Abra os olhos, adventistas.
né? A confusão que vocês estão. Confusão total. Aí Ellen White afirma que a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como quando toma suas decisões, é a mão de Deus que os guia. E aí? Como é que fica? Ted Wilson afirmando que a natureza de Cristo é a natureza pós-lapsariana. Nasceu para a natureza pecaminosa. Olha só que absurdo. Nesse ponto, ele anda quase está certíssimo. Isso é uma aberração. Aí como é que uma associação geral, que tem o seu presidente, que Ellen White diz que é guiado por Deus, né? E ora, se a associação geral é guiada por Deus nas suas decisões, imagine o seu presidente. Porque aqui botaram um presidente errado lá, um presidente herege, como tem um outro, né, um pastor aí, que às vezes PC comenta muito sobre ele, um ex-pastor da Igreja Adventista, né, ex-pastor, né? E ele combateu também o Ted Wilson, disse que ele era um herege, disse que ele era um instrumento de heresia maligno. Aí um presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia é um homem maligno, um instrumento maligno, um herege, e está guiando uma igreja que é verdadeira. Quem tem um pouquinho de inteligência, né? Olha, a adventista que tem humildade no seu coração, que muitos têm, quando começam a ver o meu testemunho de outros que saíram da igreja, o meu testemunho é um testemunho fiel e verdadeiro. É fiel e verdadeiro, porque mesmo eu tendo passado muito tempo afastado de igreja, assim, de não ser membro, de não estar ativo, cerca de uns 14 anos, sei que fiz muita coisa que não deveria fazer, mas também experimentei hoje a graça, experimentar a graça salvadora de Cristo, o perdão, e vendo que realmente nesse mundo não vale a pena nada passageiro desse mundo vale a pena a gente se apegar ou se deter nesses pecados. E também em doutrinas falsas e errôneas, que é pior ainda do que os pecados depravados desse mundo. A doutrina falsa, a heresia, né, a doutrina que descamba do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. E que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma delas que tem essa doutrina, porque ela prega a cooperação do homem na salvação. Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações que o homem precisa cooperar com Deus na sua salvação. Né? É um absurdo uma coisa dessa, pessoal, um absurdo. Nós somos vendidos à escravidão do pecado. Nós não temos bem algum dentro de nós. Ninguém é bom. Às vezes a gente se julga bom, uma pessoa boa, uma pessoa de bem, a gente se julga assim. Pecadores com pecadores. Né? Talvez comparando meu filho comigo, ele seja bom aos olhos de muitos, mais do que eu. Mas aos olhos de Deus não existe isso. Não existe porque nós somos vendidos à escravidão do pecado. Nascemos em iniquidade. Não temos a mínima condição de nos libertar sozinhos, a não ser pela graça, pelo poder, pela iniciativa e pela ação soberana de Deus em nossa vida. E aí vem uma doutrina dessa, um ensino desse, de um presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cristo, se tivesse a natureza pecaminosa, jamais ele poderia ter morrido por nós pecadores, jamais. Né? É impossível isso acontecer. E Leandro Quadros combateu isso, né? Leandro Quadros e esse ex-pastor também, que tem um canal aí, né? Que aborda coisas que defendem a Igreja Adventista, e é um cara que critica administrativamente e tal, e já foi até expulso de ser pastor, deixou para lá, né? Deixaram ele para lá, melhor dizendo, mas ele insiste em combater os erros da Igreja Adventista, que é cada vez pior. A igreja hoje é um camaleão, está se fazendo de tudo para se amoldar à cultura das pessoas, para ganhar adeptos. Eu me lembro que quando eu entrei na Igreja Adventista com 15 anos de idade, uma das coisas que eu brigava muito lá dentro, né, quando eu comecei a participar da liderança da reunião de comissão, é porque começou a afrouxar. Batismo só era que o cara passava 6 meses estudando os livros de Ellen White, da Bíblia, algumas coisas lá que a igreja ensinava e tal, e depois é que se batizava, aí depois começou a afrouxar.
Fazia um curso que era, a Bíblia fala que era 24 lições, encontro com a vida naquele meu tempo, 20 lições, né? Aí foi baixando, hoje são pouquíssimas lições, e olhe lá, né? Olha, já estão batizando aí, não quer nem ter certeza se o cara está guardando o sábado nem nada, já batizam, quer dizer, é número, né? A igreja está, e a política, fazendo política da boa vizinhança, né? Com outras igrejas que ela combate de uma forma haitiana, estão também excluindo muito Ellen White, que diz que é só a Bíblia, não é Ellen White. Olha, se for só a Bíblia, então não é mais igreja adventista do sétimo dia, não é. Não é, porque a igreja adventista do sétimo dia, ela de exclusividade, no seu ensino, na sua doutrina, ela tem um juiz investigativo, que é o haitiano também, não é bíblico, não é? Porque Jesus subiu aos céus, assim que ele subiu aos céus, ele já entrou no lugar santíssimo, lá em Hebreus 6, 19 e 20 diz, né? E Hebreus capítulo 9, versículo 12 também, tem vários textos, né? E Ellen White diz, a igreja adventista afirma que foi só em 22 de outubro de 1844, que papelão, que palhaçada, que heresia, né? Isso é um atentado à salvação, uma coisa dessa. E aí, esses erros grotescos, né? De uma doutrina exclusiva como o juiz investigativo, outra doutrina exclusiva da igreja adventista, a guarda do sábado. Tem adventista do sétimo dia, né? Essa igreja tradicional, que hoje está muito, muito liberal, mas todas estão e tal, sim. Mas a gente sabe que a profecia bíblica fala da apostasia que virá sobre o mundo antes do anticristo, né? Que realmente muitos líderes, pastores, como está acontecendo hoje na Europa, na igreja tradicional evangélica, esfriamento total da fé, a profecia de Cristo se cumprindo, o amor de quase todos, ou de muitos, né? Mas em outras traduções diz que de quase todos esfriará. E está esfriando mesmo, porque a apostasia para o preparo para o anticristo. Mas a igreja adventista do sétimo dia está se apostatando, né, nela mesma, nos seus próprios ensinos, nas suas doutrinas. E é uma confusão total lá dentro. Quem é vegetariano vai ser salvo? Vai. Quem não é, vai. Aí para que ser? Para que? Não, por causa de saúde, não. Mas Ellen White diz que abandonarão o povo de Deus para nunca mais voltar com ele aqueles que são meio convertidos quanto à questão de comer carne. Ela é categórica, que não tem um grama de carne, não vai ter no estômago daqueles que vão ser transladados na vida de Cristo. E aí, não estão mais seguindo Ellen White, né? Mas é uma doutrina exclusiva da igreja adventista. Ellen White, o espírito de profecia. E onde é que tem espírito de profecia na Bíblia, pessoal? Onde é que tem? Aí vem me perguntar, mas você está numa igreja que no meio protestante tem muitas divergências. Para que divergências mais grotescas e horríveis, horripilantes, aberrantes, essas que tem dentro da igreja adventista que eu citei agora? Porque interpretação das igrejas reformadas e tradicionais, históricas e verdadeiras, né, no seu escopo de doutrinas que pregam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que tem alguma diferença sobre os 144 mil, sobre a marca da besta, diversas interpretações, porque realmente não existe na Bíblia. Nós não vamos saber nunca o que é essa marca da besta, só quando ela foi implantada. Algumas diferenças, por exemplo, em relação à Igreja Batista, em grande parte, eu acho que na sua grande maioria, ou quase totalidade, não sei, faz uns 2 anos que estou frequentando, mas estou aprendendo muita coisa, né? Mas a gente se dá bem com os presbiterianos, com a Assembleia de Deus, com outros, né? Que alguns creem que o arrebatamento da igreja, né? Que alguns dizem que é secreto, mas não é esse negócio de arrebatamento secreto, né? Mas o arrebatamento que ocorrerá antes da tribulação e da grande tribulação, e outros creem, né? Como a presbiteriana e outros mais aí, né? Em menor quantidade, né, na minoria do meio evangélico de uma forma geral, que o arrebatamento será no final da grande tribulação. Mas, olha, veja só, Augusto Nicodemos é um pastor renomado, né, para a glória de Deus, e é da igreja presbiteriana. Ele é bem avaliado, bem quisto, bem ouvido na nossa igreja batista.
Tem homens maravilhosos, eu podia citar aqui homens, olha, Luiz Saião, né? Pastor Batista. Nós temos também o bispo Tarles, ele é eu esqueci o nome da igreja dele, mas a gente nem se preocupa, pessoal, em pregar nome de igreja. Certo? Quando eu estou pregando hoje o Evangelho, eu não digo que sou da igreja batista, quando eu era da igreja adventista, eu queria dizer, se eu fizesse um estudo bíblico, ou tivesse uma oportunidade, seja no ônibus, no avião, seja onde fosse, andando de bicicleta, tal, de moto, de coletivo, se eu tivesse a oportunidade de falar sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, alguma coisa da Bíblia, e não dissesse que era adventista sétimo dia, o mundo tinha acabado. Tinha que dizer, porque é a referência, né? Que eu sou adventista e tal, do sétimo dia. Não valia de nada, isso tinha efeito, nem tem efeito nenhum. Por quê? Porque o que tem efeito verdadeiro, é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se ele se converteu verdadeiramente, certo? Ele vai ser guiado por Deus para ir para uma igreja que seja correta nos seus ensinos essenciais, nos seus ensinos principais. Então não precisa estar, eu sou da Igreja Batista, eu sou da presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana do Brasil, ou da primeira igreja batista de Natal, ou da primeira igreja batista de Recife, né? Não tem importância isso daí, nenhum de nós dá essa importância ao nome em si da igreja. Há algumas diferenças, mas nós somos pecadores, Deus não revelou claramente essas coisas da escatologia de uma forma tão clara, até para testar, até para desenvolver, melhor dizendo, o amor, a tolerância em nós, uns para com os outros. Então, Augusto Nicodemos é muito respeitado em todo o meio evangélico, que realmente é verdadeiramente evangélico. E aí ele disse uma vez, eu vendo um dos vídeos dele, ele disse assim, falando sobre a tribulação, né, a grande tribulação, a apostasia, o anticristo, ele disse que crê que a igreja passará pela tribulação e pela grande tribulação. Mas pode até estar errado, olha só o que ele disse, pode até estar errado, como já esteve em muitas outras ocasiões. Um homem do quilate de espiritualidade, né, que é Augusto Nicodemos, de conhecimento, de intelectualidade, de referência no seu testemunho e tudo, dizer uma coisa dessa, por aí você já vê, né, o quanto isso daí, só isso daí já quebra todo o argumento, né, dessas igrejas que se dizem verdadeiras, como que tem a doutrina verdadeira e tal, como a adventista, as subdivisões e facções da igreja adventista, Testemunho de Jeová, Mormons, Igreja dos Santos de Jesus Cristo dos últimos dias. Então, pessoal, é o seguinte, para não delongar muito no vídeo, nós temos claramente ali dentro da igreja adventista, eu digo porque eu fiz parte, nós eu tive lá, pregando sobre doutrinas exclusivas, juízo investigativo, Ellen White como espírito de profecia, e vegetarianismo para poder se acostumar aqui na terra já com o céu, porque lá nós não vamos comer carne, olha só que absurdo, né? Cada coisa, verdadeiras confusões. Aí diziam assim, guarda do sábado é o selo de Deus. Aí, pronto, e o cara que é da Assembleia de Deus do sétimo dia que guarda o sábado tem o selo de Deus? E o que é da Batista do sétimo dia que guarda o sábado tem o selo de Deus? Ele não é adventista que crê em Ellen White nem no juízo investigativo. E aí? É uma confusão, né? É um mix de sarapatel, meu Deus do céu, olha, não tem nem palavra aqui, não me vem nem à mente aqui uma palavra adequada para isso. Mas eu quero aqui dar uma referência agora desses homens, como é que Ellen White, a igreja adventista, chama Babilônia, todas as igrejas protestantes, verdadeiramente protestantes, chamam de Babilônia, a filha da grande meretriz, como a igreja católica, sendo a prostituta, e todas as outras que vieram até da reforma protestante, são filhas de Babilônia, que são confusão. E aí a confusão está onde? A confusão está justamente em quem acusa, em Ellen White e os seus seguidores,
haitianos que dizem que a igreja adventista, que a igreja adventista é a única verdadeira e que todas as outras são falsas, né? Aí Leandro Pato vai lá no Vejam Só e outros, aí chama agora, né, os batistas, os preterianos, assembleístas chamam de irmãos. Meu Deus do céu. É muita falta de coerência no discurso, muita falta. E eu fazia parte desse jogo, viu? Fazia parte, né? E eu conheço bem. Tenho muitos amigos lá dentro, ainda falta testemunhar da graça salvadora de Cristo em mim, mostrar a necessidade realmente de reconhecermos que o nosso descanso não é um dia da semana. O nosso descanso é em Cristo Jesus. E eu finalizo aqui, pessoal. Esses homens, né, por exemplo, Hernandes Dias Lopes, Bispo Walter McClasten, acho que é esse nome, né? Que mais aqui? Augustus Nicodemos, Paul Walsh, né, muito famoso aí, pregador mundial da Igreja Batista, né? Billy Graham, quantas e quantas vezes eu pregava lá no culto da Igreja Central em Natal e de outras que eu andava em Recife, na Paraíba, em outros lugares, e citava Billy Graham. Ora, o filho de Babilônia, né? Entre aspas. Era filho de uma prostituta, de uma igreja falsa. Aí eu citava como sendo uma inspiração para o meu sermão. Quanta contradição, meu Deus do céu. Billy Graham, um grande homem inspirado, grande assim, que Deus o fez, né, na sua obra, não por ele mesmo, né, porque o mérito é para o Espírito Santo, para Cristo. Então tem muitos aí, tem Luiz Saião, já citei, né? Tem outros canais aí, tem canais apologéticos, que vários pastores falam no CACP, tem Teologar, do Bispo Tarles, né? Pessoal, ouçam, vocês ouçam esses homens, né? Ouçam esses homens, que vocês vão ver que o conteúdo que ele tem, a pregação de Paul Walsh, uma mensagem de Luiz Saião, pode ser até que ele não tenha certeza em muita coisa, mas ele dá ênfase na mensagem bíblica de salvação em Cristo e na linha divisória da verdade que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, eu vou ficando por aqui neste vídeo e glorifico a Deus por Deus ter me dado a sua graça. Sou um pecador, estou em processo de amadurecimento, de transformação. Hoje já estou bem mais firme, amanhã e depois estarei mais ainda na fé em Jesus Cristo. E que Deus abençoe para que você entenda bem esse vídeo. E estamos aí. Alguns comentários que forem comentários saudáveis, mesmo que discordantes, eu poderia responder, mas alguns que são banais e vulgares e de nível baixo, aí eu não vou perder tempo não. Mas que o Espírito Santo ilumine a todos, é o meu desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a graça e paz.